João capítulo 4. Tá muito gostosa a presença de Deus nesse lugar, não tá? Amém. Fala a verdade, não, fala a verdade, vai. Amém. Você pode falar como uma carioca, que tá gostosa, ou como lá de Alagoas, tá gostosa. Ou como você quiser, mas fale, né? Tá gostosa a presença de Deus, né? Oh, God is good. All the time. God is good. All the time. Aleluia. João capítulo 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Espera eu, pastor. Versículo 19. Disse-lhe a mulher, né? A mulher samaritana, tá, gente? Só para situar aí. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem, que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou o Messias que falo contigo. Amém? Até aqui. Nós vamos falar hoje sobre os verdadeiros adoradores. Amém? É a única coisa que nós vemos na Bíblia que fala que Deus está à procura. É dos verdadeiros adoradores. Eu lembro que antes de eu começar a andar com Jesus, com Cristo, a palavra adoração, eu via ela de um jeito diferente. E pelo fato de não conhecer a Bíblia, não conhecer Deus, né? O caminho do Senhor, eu via a adoração, eu relacionava com os filmes que eu via, né? Uma pessoa ajoelhada e fazendo assim, né? Tantas as coisas que nós vemos no mundo, nos filmes de Hollywood, né? Relacionado a estátuas. Para mim, a adoração é somente aquilo. Você fazer assim, ficar fazendo aquele gesto ali de abaixar de joelhos, né? Mas a adoração é muito mais além. É muito mais profundo, né? Hoje, a partir de hoje, você vai aprender, você vai olhar com outros olhos sobre a palavra adoração. Amém? Adoração é a arte de reconhecer a Deus como Deus e Senhor, tá? É buscar a face de Deus e não as mãos de Deus. Ou seja, buscar a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele pode dar. Adoração é pensar em Deus e não em si mesmo. É rendê-lo toda honra e glória e vida, toda glória devida. Adoração é se despir do natural e entrar no sobrenatural na presença de Deus. E não usando de vãs repetições, mas algo espontâneo do coração. Isso é adoração, tá? Adoração é você se conectar com o trono de Deus, se conectar com Deus de uma forma especial. Tem a oração e tem a adoração. São todas coisas distintas, mas a oração te leva à adoração. Só que a adoração não vai te levar à oração, é diferente. A oração vamos dizer que é desse nível. E a adoração é um outro nível muito mais profundo. Ok? Oração, por exemplo, nós fizemos aqui no começo, os dois. Nós adoramos e oramos. Oração: Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo pão. Senhor, cura meu irmão que está enfermo. Senhor, faz um milagre. Senhor, eu preciso dessa provisão. Senhor, mas, sabe, né? É você conversar com Deus. A adoração, você já para daquela coisa formal. Você já parte para algo mais íntimo. É algo que você não falaria na frente de outras pessoas.
Sabe aquelas coisas que você só fala com alguém muito íntimo, assim, talvez só com a mãe, talvez, né? Pega uma moça, uma mulher que conversa algumas coisas que só a mãe dela vai ouvir aquilo da boca dela. O marido, né? Quem quer que, talvez a melhor amiga não vai saber daqueles segredos, daquele tipo de intimidade, né? O homem já o homem não tem essa intimidade tanto com o pai, né, quanto a mulher, a filha, tem com a mãe, não é verdade? Quem é homem sabe o que eu estou falando, é um homem mais durão, né? Até mesmo os pais, né, de antigamente, hoje em dia os pais estão mais modernos, falam eu te amo, né? Hoje os pais estão mais quebrantados, mas os pais de antigamente, para falar meu filho, eu te amo, irmão, é difícil, viu? E eu conheço muitos amigos meus que tiveram uma infância assim, que, né, tem essa barreira, né? Então, a adoração é algo mais profundo, intimidade com Deus. Amém? É uma coisa que você não vai pedir. Seu foco vai estar em Deus. Você vai, sabe, se colocar de joelho e falar assim, Senhor, o que eu posso falar para Ti se Tu conheces todas as coisas? Aí você começa a glorificar o Senhor. Senhor, o Senhor é tão bom. O Senhor entende, antes de eu falar, o Senhor já sabe, né? O salmista Davi, né? O Davi é um... Deixa eu falar sobre ele já. Ele é o da Bíblia, né? Eu gosto de sempre comentar assim, eu falo o homem que mais adorou, o homem mais rico, Salomão, né? Mas nós nunca compara qualquer homem na Bíblia com Jesus. Jesus não tem comparação, né? Então quando eu falo assim, o homem mais adorador da Bíblia era Davi, então entenda que Jesus é outra coisa, Jesus é Deus, amém? Então Davi, o que eu vejo, Davi foi o homem mais adorador de toda a história, mais quebrantado na presença de Deus. A gente vai ver algumas coisas, tá? Mas antes de falar sobre essas pessoas na Bíblia, eu gostaria de comer um pouquinho esse texto sagrado aqui. E a Bíblia nos diz que eles chegaram neste lugar e os discípulos foram comprar comida na cidade. Jesus estava esperando fora da cidade de Samaria. E ele viu um poço, né? E ele foi lá para poder pegar um pouco d'água. E chegou uma mulher para pegar água, né? E a Bíblia nos diz que Jesus chegou perto dela e falou assim, mulher, me dá um pouco d'água. E ela se assustou, ele viu que a aparência dele era a aparência de um judeu, porque o samaritano não se lidava com o judeu, né? Judeu que vem de Judá, mas tanto o judeu quanto o samaritano eram israelitas, eles eram, né, filhos de Jacó, todos eles, né? Mas tinha uma rincha, né, vamos dizer assim, tinha uma rincha sobre eles, então eles não se davam. A mulher, quando viu que ele tinha aparência de judeu, falou assim, ué, você é judeu, me pedindo água? Todo mundo sabe que os samaritanos e judeus não se dão. E você é homem, sozinho, falando com a mulher sozinha, samaritana. Era algo que os discípulos depois, mais tarde, chegaram e falaram assim, Jesus sozinho com a mulher samaritana. Né? Eles ficaram escandalizados, mas caladinho, né? Ninguém ousava falar um ato com Jesus, né? Ninguém ousava, né? E eles viram eles dois conversando no poço e chegaram e ficaram ali de cantinho, só escutando. Mas até então, Jesus, ele pediu a água, ela falou assim, né, samaritana, você pede água? Aí ele fala para ela, mulher, se você soubesse quem que está pedindo água para você, você pediria para ele água da vida, ele te daria e você nunca mais teria sede, nunca mais. Ela falou assim, Senhor, me dá, porque eu não quero ficar vindo aqui pegar dessa água, Senhor, me dá dessa água. Aí Jesus, tá bom, mas primeiro vai buscar o seu marido. Ela não tem um marido, Senhor. Aí Jesus falou, verdade. Se já tivesse 5, e esse último não é seu marido. Ela, Senhor, veja que é profeta. O Senhor sabe de tudo. Onde nós começamos a ler. Aí Jesus, aí no versículo 19, né, ela falou, Senhor, vejo que és profeta. Aí ela continua, nossos pais adoraram neste monte, ou seja, o Gerizim. E vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E Jesus disse, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, em Gerizim, nos templos de vocês, e nem no templo de Jerusalém, irão adorar o Pai. Aí no versículo 22, vós adorais, ou seja, vocês adoram o que vocês não sabem. Nós adoramos o que nós conhecemos.
Porque a salvação vem dos judeus, e nós não, entre aspas, nós não nos misturamos. Aí versículo 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Né? Aí Jesus revela para ela que ele é o Messias que havia de vir, né? O Salvador. Então esse é o contexto, é um dos maiores sermões, e é sobre adoração, irmãos. Se nós soubéssemos o que é a importância da adoração. Adoração é mais do que oração. Muitos dizem que é mais do que a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque antes de existir as Escrituras, as pessoas já adoravam a Deus. Elas não tinham Escrituras. Imagina na terra de Israel, cristãos pelo mundo inteiro, às vezes não têm acesso à Bíblia, mas ele tem acesso ao trono. Onde quer que ele chegar, fechar os olhos, irmãos, eu falei, né? Que no templo antigamente tinha o santo lugar, tinha o altar dos pães da preposição, o altar do incenso, o candelabro de ouro, tinha um ritual para se achegar a Deus, sacerdote, só o sacerdote podia se achegar a Deus, tinha o véu e o santo dos santos, e só o sumo sacerdote entrava uma vez no ano lá, para pedir perdão pelo povo. Só que a Bíblia nos diz que Jesus era aquele véu, e com a morte de Jesus o véu se rasgou. Hoje, nós vamos aqui para o santo lugar, mas quando você fecha o olho assim, ó, aleluia, você chega no santo dos santos, aquele onde ninguém podia entrar antes, somente uma pessoa. Hoje nós todos temos esse acesso, a presença de Deus, e essa glória de Deus, essa presença, esse lugar, nós temos acesso, e muitas vezes nós não queremos ir para esse lugar. Muitas vezes nós preferimos uma praia, nós preferimos um shopping center, nós preferimos uma academia, nós preferimos um surf, nós preferimos tantas coisas do que ir para esse lugar maravilhoso, que tantos queriam ir e nunca tiveram oportunidade. Nós temos esse santo lugar, esse santo dos santos, available, né, em inglês. Como que é em português? Available. Disponível para todos nós. Amém? Só que basta nós queremos. Algumas pessoas querem e escolhem para esse lugar. Esses são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Talvez eu não sei se todos nós temos sido os verdadeiros adoradores. Mas se Deus, que sabe todas as coisas, conhece todos, colocou no meu coração essa palavra hoje aqui. Ele sabia que você está nesse lugar. Ele sabe que você precisa desta palavra. Glória a Deus. Amém? Tem quantas outras milhares de sermões, de mensagens que eu poderia trazer hoje aqui, irmão, mas hoje é essa. É hoje. A mensagem de acesso ao trono do grande eu sou. Aleluia. E a minha oração é que você entenda o que eu estou falando para você hoje aqui, e que você venha descobrir esse caminho de acesso ao lugar mais perfeito, o lugar mais almejado, o lugar mais lindo, mais glorioso, que os anjos entram nele e tem que cobrir o rosto. A Bíblia diz que os serafins que estão diante do trono de Deus têm 6 asas, com 2 cobrem o rosto, porque não podem contemplar a glória tão grandiosa de Deus, com 2 voam e com 2 cobrem os pés, simbolizando a reverência de não tocar no solo onde está o trono de Deus. Eles voando aqui, ó. E nós, se fecharmos os olhos, nós vemos a presença do Senhor. Com fé, é aquilo que o escritor dos Hebreus disse: com fé e com ousadia entrando diante do trono de graça para alcançar favor. Hebreus 4, alguma coisa. Amém? Então, adoração é muito mais além do que repetições. Adoração é muito mais além do que pedir um favor, um pão ou alguma coisa. É se esquecer de si, me despir do natural e entrar no sobrenatural.
né? É aquilo que Paulo fala em Efésios 2 ou 3 vezes, que fala que Deus nos colocou nos lugares celestiais com Cristo. É você entrar num patamar de adoração, de oração. Você sai da atmosfera da terra. Você sai, esquece que tem alguém do seu lado, esquece de problemas, que amanhã tem que pagar aluguel, que amanhã não tem trabalho talvez. Você esquece de tudo. E você está só ali, na presença do Senhor. Aleluia. É momentos como esse que muda o nosso interior. É momentos como esse que lapida o mais profundo, porque é impossível quando você entra nessa adoração. Você entra diante de Deus adorando, glorificando, o tempo passa meia hora, 1 hora, 2 horas, e lá dentro continuar pecaminoso ainda. Não tem como, tem que ter mudança. Aí o Espírito Santo começa a mudar, trocar valores. Começa a trocar motivações. E você começa a se achegar mais perto do Pai. Você começa a se achegar mais facilidade de se lembrar de Deus. Mais facilidade de separar 1 hora de oração, de adoração. Aí vai indo, você vai crescendo na graça e no conhecimento, que nem Pedro disse. Aleluia. Amém? Então quando você começa a descobrir esse caminho maravilhoso, você não quer mais voltar. Você não quer mais. Você conheceu coisa boa. Você nunca comeu churrasco. Você comeu um churrasco, meu Deus! Por que não me mostrou isso antes? Né? A Jennifer não gostava de requeijão. Quando eu insisti para comer requeijão, ela comeu. Ela falou, meu Deus, que você me mostrou isso? Os irmãos conhecem a Jennifer, né? Tem algo que ela olha assim, calórica. Ela fala assim, estou satisfeita, não quero comer, para não engordar. Para não engordar. Né? Você sabe que ela é bem assim, né? Determinada nas coisas dela, né? Ela não quer aquilo para ninguém que faz, mas eu consegui requeijão na vida dela. E palmito também. Amém? Aleluia. Irmãos, Maria, eu marquei algumas pessoas aqui. Maria, mãe de Jesus, né? Foi uma grande mulher, uma mulher adoradora. Ela foi visitar a prima dela, Isabel. Quando ela chegou na casa dela, Isabel também estava grávida de quem? João Batista. De João Batista já. João Batista foi primeiro, 6 meses mais velho que Jesus. E ela chegou grávida, quase, né? Gerada do Espírito Santo. De glória a Deus, que eu já falei aqui, que é o maior milagre da Bíblia, né, irmãos? Amém? É Deus Todo-Poderoso, que a Bíblia diz que o universo não pode contê-lo. Ele se fazer carne. Amém? É muito profundo. Não quero falar nisso, eu vou ficar aqui muito tempo falando isso, é muito gostoso. E a Bíblia nos diz que quando ela entrou na casa de Isabel, ela saudou. Conforme o costume da época, Shalom! Entrou na casa, quer dizer paz. Por isso nós falamos, né? Paz do Senhor, irmãos, né? Por isso Jesus falou para nós fazermos isso, para os discípulos. E ela saudou Isabel, Isabel escutou a voz de Maria, João Batista começou a pular na barriga dela. E ela fosse bem-aventurada és tu, sem saber de nada. O Espírito Santo já revelou para Isabel. Bem-aventurada és tu entre as mulheres, porque na tua barriga há o Salvador do mundo. E Maria começou a salmodiar. Maria começou, minha alma adora o Senhor. Imagina só o Espírito Santo naquele lugar, irmão. Parecia mais do que a oração estava hoje aqui. Né? Ele começou ali, Maria começou a salmodiar, minha alma adora o Senhor. Eu achei graça aos olhos de Deus. Ele tem todo o poder, ela começou a adorar. E Isabel começou a adorar também. Imagina só, irmãos. Adorar, ela tinha um coração adorador. Uma pessoa que conheceu o caminho da adoração. Amém? Ela começou a agradecer a Deus, a adoração de gratidão, de exaltação ao Senhor. Né? É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. C.S. Lewis, que foi um grande teólogo, ele falou o seguinte, que antes da conversão dele, ele pensava uma coisa. Ele achava que Deus era vaidoso. Porque como pode esse Deus agir sempre com seus filhos pedindo adoração? É isso, Deus só quer ficar na adoração, quer que adora Ele, quer que adora Ele. Que Deus vaidoso é esse? Antes de se converter, né? Antes de conhecer Deus, né? Aí, nos fala que, após tornar-se cristão, ele descobriu
que não é Deus quem precisa de ser adorado. Adorado ou não, Ele continua sendo o mesmo Deus. Nós é que precisamos adorá-lo, porque a mudança vem em nós. A mudança não é em Deus. Deus, Ele continua lá, perfeito. Ele tem os anjos, irmãos, que adoram muito mais do que nós. Todo o tempo estão santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a glória, toda a honra a Ti, ao Cordeiro. Lá em Apocalipse fala isso, que morreu, que está vivo para todo sempre. Lá em Isaías, santo, santo, santo. O que mais? É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos estão lá, irmãos. Deus não precisa de nós. Mas nós, diferente dos anjos, que estão ali num estado de perfeição, de santidade, eles adorando, e nós, num estado que ainda estamos na carne, ainda está pecado, como Paulo falou. Ainda enquanto estiver nessa barraca aqui, eu estarei pecando. Nós, com a carne, com o pecado querendo nos influenciar, temos o Espírito Santo dentro de nós, nos ajudando contra a nossa carne. Mas mesmo assim a carne vem nos afligindo. E muitas vezes nós queremos, não, eu não vou fazer isso, eu vou adorar a Deus. Nós que estamos falhos, escolhemos e queremos, Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero ter fome, Deus, eu quero ter sede, mas eu não estou sentindo isso. Me ajuda a querer mais de Ti. Me ajuda a buscar, porque de mim eu não consigo, Deus. E os anjos olham para nós, a Bíblia nos diz, eles não entendem. Como pode criaturas tão falhas, tão miseráveis, tão imperfeitas, adorarem a Deus? Como é que pode? Como é que pode, irmãos? Para os anjos, eles são santos, eles estão ali, diante de Deus. Mas nós estamos aqui, tentação sobre tentação diante de nós. E quando nós decidimos falar não para o mundo, para as coisas do mundo e da carne, e sim para as coisas de Deus e para Deus, aí acontece o milagre. Aí as coisas começam a agir. Amém? Eu não estou falando aqui de repetições, estou falando aqui da adoração do coração, irmãos, do fervor, do fogo do Espírito Santo, gerando em nossas vidas diante de Deus, lágrimas escorrendo, um clamor diante de Deus, amém? Estou falando de adoração, irmãos, não de nhenhenhen, não. Amém? É isso que Deus está procurando, verdadeiros adoradores, que adoram, aí que está o segredo, em verdade e em espírito e em verdade. Sabe por quê? Verdade? Porque adoram sabendo o que estão fazendo. Que nem os judeus. A gente falou para a mulher, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Que vocês adorais. Vocês estão adorando a Deus, mas não está chegando lá não, tá? Não está chegando lá não. Nós conhecemos o que é adorar em verdade. É você conhecer a Deus, você adorar do jeito que Deus quer, como Deus se agrada, como é devido. Aí chega. Aí você conecta, né? É você colocar o prefixo certo, 808, para falar com alguém. Não adianta você querer falar com o João Paulo, colocar um código da Mailand. Não tem como, você não vai conseguir falar com ele. Você tem que saber o número dele, o código, a hora boa de ligar que ele vai atender. Tem que saber. Isso é em verdade. Em espírito, é você se desligar desse mundo. Uma adoração perfeita. Com a ajuda do Espírito Santo. Porque de nós mesmos, nós não conseguimos chegar lá. Independente das situações, tem momentos que você está feliz, né? A Pacalha, por si, estão felizes, né? Os pais estão aí, a Sara, né, Sarinha? Estão aí, para eles a chegar em casa hoje, adorar a Deus, eu te adoro, Deus, tu és tão bom, Deus, se eu trouxe eles para aqui, Deus, como que eu posso te pagar? Não tenho como te pagar, Deus. Vai adorar, vai rasgar os céus, irmão. Com alegria e gratidão. Mas tem irmão hoje que está na aprovação aqui, eu chego em casa, Deus, eu não consigo nem orar, Deus, não sei por onde começar. É tanto problema, tanta dificuldade, é tanto desafio. Tem diferentes momentos da nossa vida. Mas o mais importante é, nós venhamos adorar em qualquer circunstância. Porque adorar quando é fácil, querer agradecer, Deus, eu te agradeço.
Até o ímpio, o malvado, agradece a Deus, tá? Acontece uma coisinha boa, graças a Deus. Acabou, nunca passa disso. Vai lá e agradece, obrigado Senhor. Vai festejar. Até as pessoas que não querem saber de Deus, eles agradecem a Deus no momento feliz. Mas em momentos tristes, momentos de dor, aos pés de Jesus, é só aquele que conhece. É só aquele que é verdadeiro adorador, amém? Aleluia. Outra pessoa que era assim também era Jó, irmãos. A Bíblia nos diz que, lá em Jó, que... Maravilhoso essa passagem, meu Deus do céu. Se eu tivesse tempo para falar sobre Jó aqui, meu Deus do céu, irmãos. Na verdade, me emociono. Jó é maravilhoso, irmãos. Não há ninguém na Bíblia que passou o que Jó passou. E nunca haverá. Chegou um escravo diante de Jó falando o seguinte: Jó, estava na festa, veio um vento, derrubou tudo. Todos os jovens morreram, todos os teus filhos morreram, todo mundo morreu. Fala que sobrou só eu para te trazer a notícia. A Bíblia nos diz que Jó rasgou o manto dele, rasgou as vestes, se jogou no chão, começou a jogar pó para cima e disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito o nome do Senhor. E fala que Jó adorou a Deus. Adorar no bem bom, irmãos, é fácil. Mas lá, ó, quando tudo vai mal, irmãos, é o verdadeiro adorador que se prostra. Deus, eu te dou graças. Eu tinha, o Senhor me deu. O Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É aquilo que Paulo falou: eu sei ter comida, eu sei passar fome, eu sei estar na bonança, eu sei passar frio e ter casaco também. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Assim que tem que ser o cristão, irmãos. Confiar a Deus, independente da situação, irmãos. Amém. Somente se prostra de coração verdadeiro diante de Deus. Eu já vi, tá, gente? Tem um pouquinho de obra de Deus, de caminhada, tá? Eu já vi tanto crente interesseiro, vou te contar, viu? Que busca só as mãos de Deus. Não quer gastar 20 minutos de oração em casa, somente adorando sem pedir. Se passar, é um milagre, é Jesus na face da terra, irmão. É um milagre. É só pede, né? Que aquilo que fala o provérbio, né? Que o ímpio, né? Tem 2 filhas. Dá. Só quer receber, né? Deus, Ele é tão maravilhoso, irmãos. A presença de Deus é mais preciosa do que tudo nessa vida. Se nós temos a presença de Deus, as outras coisas não são tão mais valiosas assim. Talvez se você não tinha essa percepção, tenha hoje em nome de Jesus, que a presença de Deus, você pode perder tudo à face da terra, até marido e mulher, irmãos. Mas não perca a presença de Deus na tua vida. Não perca Jesus, não perca Deus, a salvação, irmãos. A Bíblia nos diz, lá em Hebreus 9:27, que ao homem está ordenado a morrer somente uma vez. Depois disso vem o juízo. É uma chance na face da terra que você tem para se conectar com Deus. Se você passar a sua vida todinha na face da terra e não conseguir se conectar com Deus, irmãos, acabou. Deus não quer jogar ninguém para o inferno. Nós falamos semana passada sobre o inferno. Diga misericórdia. É ruim falar sobre o inferno. É bom falar sobre o céu, né, irmão? Sobre adoração é gostoso. Gostoso demais. Mas Deus, a Bíblia nos diz que Deus não criou o inferno para os homens. Deus criou para os demônios e Satanás. Mas todo aquele que não quiser saber de Deus, que fala não quero, quiser viver para si próprio, Deus é obrigado a colocar lá. Por causa do mandamento dele, dos mandamentos. Porque a pessoa escolheu o mal e não o bem. Escolheu a morte e não a vida. A Bíblia nos diz que quem é salvo tem a vida eterna. E quem não é salvo tem a morte eterna. Eu falei aqui que a pior coisa para o ser humano não é ir para o inferno. Você sabia disso? Então pensa, inferno, vou queimar para sempre. Não é a pior coisa. A pior coisa é estar distante de Deus para todo sempre.
e não ter mais nenhuma chance de se achegar a Ele novamente. Essa é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. É estar distante. Aproveite essa oportunidade em nome de Jesus, irmãos. Agarra com unhas e dentes em nome de Jesus. Jesus disse o seguinte: estreito é o caminho e apertada é a porta para o reino dos céus. É apertado, é difícil, não é fácil não, tá? Mas ele falou o seguinte: o caminho é largo e grande é a porta para a perdição. E muitos são que entram lá, e poucos os que entram aqui na porta estreita. Por isso tem que ter uma atitude. Não basta somente querer. Nós falamos aqui 2 domingos passados. Muitas vezes nós queremos, mas não temos a atitude de fazer o que nós queremos. Nós vamos chamar depois, passa 1 ano, passa 2, Deus vai falando: vem para mim, vem me adorar, vem da minha presença. Não, Deus, depois. Não, ano que vem eu prometo, Deus, eu vou servir o Senhor, ano que vem eu vou mudar minha vida. Aí passa o ano, a pessoa correria. O ano que vem, hein? Aí passa. Lembra Paulo e Silas? 40 chibatadas nas costas, com cadeia, com frio, com a fome que eu estou que nem agora. Eles estavam sofrendo. E resolveram o quê? Adorar. Não reclamaram, não pediram para libertar eles, somente adoraram. E Deus fez o quê? Pá, milagre. Saíram dali, foram pregar a palavra de Deus. Não importa a situação, adore. Está difícil? Adora. Está tudo bem? Adora mais ainda, aproveita o refrigério na alma aí. Aproveita quanto é tempo, antes que venha outra provação. Amém, irmãos? Amém. Nós temos que adorar a Deus. Deus está à procura, assim, ó, pelos verdadeiros adoradores. Queria eu que todos assim hoje se levantassem como verdadeiros adoradores. Mas eu não posso fazer nada por você. Você que tem que buscar. Fala: Deus, eu não consigo te adorar. Eu não tenho feito isso, eu não tenho te adorado. Eu tenho feito às vezes rezas, orações repetidas na hora de dormir, quase dormindo ainda. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, amém. E dorme. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados com os outros. Ai, não vou orar alto na igreja porque alguém vai ouvir. Ai, não sei o quê. Ai, meu vizinho em casa. Irmãos, adora. Aqueles que servem a lá, os muçulmanos aí, ó, eles põem lá, ó, 5 vezes por dia o tapetinho lá. E os vizinhos que se dão, irmão. Nós servimos um Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Você miguelando a adoração para Deus? Miguelando o tempo para Deus? Nós temos satanistas que se reúnem aí direto. Eu tinha uma conhecida que era bruxa, irmãos. Toda noite quase tinha encontro nas trevas, lá nas florestas. E nós que servimos a Deus, temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós ficamos regulando e não temos tempo para Deus. Deus está à procura. Seja achado de Deus em nome de Jesus.